RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, cá estamos para mais um Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E hoje nós vamos falar de arquitetura, de design, de casa-cor. E eu estou muito feliz porque a gente vai falar sobre o design e arquiteturas que promovem a saúde e o bem-estar das pessoas. Porque eu acho que isso que importa ao fazer um trabalho estético e funcional dos arquitetos, dos designers. Eles sempre querem que a pessoa, ao tomar conhecimento, ao entrar no seu espaço, se sinta muito bem. Não é, meninas? Estou aqui com a Diocélia Jungblut. Ela é, o título é grande, gerente de relacionamento com o mercado do Hospital Moinhos de Vento, que está com um projeto fantástico, que é o tema do nosso primeiro bloco agora. Ao lado da Diocélia, nós estamos com a linda Lisiane de Corá, do escritório Tubai, que veio diretamente de São Paulo para falar conosco. Olha que espetáculo, que honra! E a dona Mariana Prestes, designer, que não passa quase um dia sem que alguém mencione o seu trabalho aqui, até porque tem uma almofada dela no cenário e a gente tem algum relacionamento mais ou menos próximo, assim, familiar, né? Hoje, casualmente, ela está aqui como uma profissional que vai nos dar uma entrevista e vai nos inteirar mais da questão do design de superfície. Vou começar perguntando para a arquiteta, para a Lisiane de Corá, como começou essa história maravilhosa que resultou numa unidade fantástica, ímpar no Brasil, do Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Boa tarde. Boa tarde, é um Obrigada prazer conversar convite. contigo. Falar desse projeto para mim, que sou gaúcha, que estou lá em São Paulo já há 8 anos, mas é uma honra trabalhar para um cliente dessa envergadura aqui no estado e para mim muito importante, para minha empresa muito importante, e um projeto que acabou ficando muito expressivo aqui no Sul. Como é que começou tudo isso? O cliente me chamou, né, o HMV me chamou, era necessário a gente reformular um pouco as áreas de SAP, que se chama assim, a nomenclatura mais técnica, são as áreas de atendimento ao público aberto, né, não só ao paciente, mas aos acompanhantes, visitantes, enfim, o público geral. E todas essas áreas do hospital precisavam ser reformuladas. Eu recebi um briefing, que a gente chama uma demanda do corpo diretivo do hospital, e que pedia que essas áreas fossem remoduladas de uma forma atualizada, moderna, conforme os investimentos técnicos e educativos do hospital, de investimentos tecnológicos, dos equipamentos todos, enfim, que a gente conseguisse refletir essa evolução do hospital, que o Moinhos é uma referência no sul do país. Sim, claro. E até acho que no Brasil inteiro, com né? certeza. Com algumas áreas de saúde aí bem à frente a muitos outros estados. Então, acho que a gente pudesse refletir nesses ambientes esse poder todo que o hospital tem. A gente ouviu só um lado nesse momento, né? E quando eu ouvi este lado, eu dei um stop e disse, quem sabe a gente ouve todos os lados, né? Como uma boa arquiteta, pensa no todo. Pensa no todo. Então, vamos ouvir os visitantes, os pacientes, quem vive de fato aqui, os colaboradores, os médicos, os enfermeiros. Tu fizeste uma pesquisa, não foi? Fiz uma pesquisa. Então, nós ficamos quase 2 meses e meio, mais ou menos, foi o tempo, que a gente, com uma metodologia própria, não é nossa, inventiva, uma metodologia de mercado internacional, que a gente se baseia no ser humano, né? Uma metodologia do design estratégico, e a gente foi em busca de colheita dessas informações, e nosso segredo é como moldar essas informações que a gente faz, a colheita que a gente colhe, para levar para esse projeto de uma forma moldada, né? Porque uma pesquisa, ela tem um segredo, né? Se a gente não consegue interpretar o que a gente colheita, ela acaba não servindo muito para nada, né? Então, acho que esse foi o segredo. Foi uma pesquisa riquíssima, linda, muito emotiva, e que a gente acabou
levando uma surpresa para o grupo diretivo, para esse grupo inicial que nos chamou para fazer o trabalho, né? Em linhas gerais, o que a gente pode dizer que resultou a tua pesquisa? Porque eu sei e eu me emocionei muito ao ouvir o teu relato. Eu quero compartilhar essa emoção com o nosso telespectador. Fazendo um comparativo bem sucinto. O cliente inicialmente me chamou para fazer um projeto moderno, inovador, tecnológico, bem tecnológico, diria. Então, ambientes talvez mais frios, interpretado pela minha visão arquitetônica. Mais frios, mais dinâmicos, mais sérios, com uma fresa de tecnologia que mostrasse que tinha um avanço ali de investimentos. O que a gente ouviu do público? Absolutamente o contrário. O contrário. A questão da humanização. Absolutamente o contrário. Da necessidade de uma experiência melhor. Foi muito bacana porque quando a gente entrou no mundo deles, que a gente passou dias com eles, a gente passou... A metodologia faz parte disso, acompanhar a jornada de alguns pacientes durante vários dias consecutivos na casa dele, na rua, dentro do hospital, acompanhando colaboradores dentro do hospital, rotina mesmo. Então, a gente viu que um paciente, independente se ele vai fazer uma plástica estética, que é uma escolha própria, ou se ele vai fazer um procedimento de saúde, que a vida dele está nas mãos do hospital, para qualquer um desses casos extremos, quando cruza a linha daquele lugar, daquele empreendimento, a noção de tempo, relógio, sim, é completamente diferente da nossa agora. Passa para ele uma noção de que aquilo ali, como se o relógio tivesse parado, e que ali agora a vida dele, mesmo na plástica de seio, né, de estética, ou de uma hemodiálise para salvar a minha vida, passa a estar na mão daquelas pessoas, daquela organização. E que para ele o que ele mais quer é resgatar o que ele tem de mais importante, que é a vida dele fora dali, não ali. Então, todas as conexões que ele faz é fora daquilo ali. É claro que ele busca uma tradição, uma segurança, portanto, claro, o Moinhos... Uma tecnologia é uma referência no mercado, sem dúvida alguma, e isso a gente quis muito trazer, né, reforçar isso, que o Moinhos tem esta força, essa tradição, essa segurança a passar para o paciente, mas o que ele quer, ele não quer saber o número da máquina que veio da NASA, que vai tratar ele quer saber se alguém pode segurar na mão dele. A coisa da memória afetiva, né? O afeto que naquele momento faz uma diferença enorme. Enorme. A gente fez do paciente, um bloco assim da pesquisa, a gente fez uma brincadeira não, mas é um exercício mais descontraído, que é pedir imagens para eles, o que eles gostariam, o que eles lembravam, o que eles gostariam naquele momento. 100% das pesquisas vieram imagens da casa das pessoas, 100%, olha, nenhuma outra imagem. Então, veio imagem da casa, da plantação de morango, da rede, do chimarrão, do cachorro. Ai, gente, sofá. Eu acho que eu vou chorar. E aí foi uma grande surpresa pra gente. A gente conversou com pessoas, com famílias, com crianças de tratamento de hemodiálise. O que elas mais queriam é que os filhos tivessem contato com o seu bichinho de pelúcia, com o seu cheiro do lençol, com o seu mundo realmente materno, quase, né? Então, a gente levou esse resultado para o Moinhos, né, em contrapartida ao inicial briefing, e vimos uma grande contradição, ou até uma complementaridade, talvez, né? Porque sim, a gente continuava tendo que mostrar aqueles investimentos, aquela evolução do hospital como organização. Mas a gente não podia esquecer daquelas pessoas como seres humanos. Diocélia, e aí, ao ouvires o resultado dessa pesquisa, essa contribuição excepcional da questão da humanização, aí vocês pensaram, para tudo e vamos repensar e criar uma unidade inovadora? Como é que foi? Conta para mim. Na verdade, o Moinhos sempre teve esse lado muito humano, né? O nosso propósito é
cuidar de vidas, né? Que é um propósito que traduz a nossa essência, desde o nosso bosque, desde os nossos colaboradores, o nosso corpo clínico. A irmã Iris, a nossa Schwester, aí de 50 pelos anos. Corredores, a gente olha, dá um bem-estar. Isso. Querida. Então, esse afeto, né? Esse cuidado sempre teve muito presente. É verdade. Ao mesmo tempo que o hospital também é sempre muito pioneiro, né? A gente sempre tem as máquinas mais modernas, os médicos mais especialistas, né? Joy Commission. A gente fez a afiliação com a Hopkins para ter justamente essa parte acadêmica de pesquisa, de educação muito presente no nosso DNA, né? Então, rounds de discussão. Então, a gente está sempre buscando o que pode ofertar de mais sublime na medicina para os nossos pacientes, né? Para quem nos procura, para quem precisa desse serviço. Então, a gente está ali. E é interessante, né, Giocélia, hoje em dia tem palavras que vêm à moda, assim como cores, tendências de ambientes e tudo isso. Neste momento se fala bastante de humanização, né, de humanizar ambientes, de passar essa sensação e da experiência. E ao repensar esse projeto e ao criar o Unique, vocês criaram uma nova experiência dentro de um hospital, aliada a toda a tecnologia necessária, a segurança que a tecnologia dá, com toda essa bagagem que a Dicorá trouxe, que eu me emociono toda vez que eu ouço. E aí vocês criaram, voltaram para ela e disseram o quê? Vamos fazer o quê? Porque, na verdade, assim, ó, quando o paciente está na nossa instituição, ele quer bem-estar, né? É claro que ele busca cura, ele quer o quanto antes ir para sua casa, para os seus entes queridos. Mas, enquanto ele está lá, nossa ideia sempre é ter uma experiência positiva, né? Que ele consiga ter um acolhimento, que ele consiga se sentir ouvido, que ele tenha um toque. Então, muitas vezes a gente tem que acolher a família, né? Como no caso da pediatria, por exemplo, que quem acaba sendo mais tendo que ser cuidado é a mãe, né? Porque a equipe está cuidando bem do bebê, mas esse lado de emocional acaba tendo que ter um outro olhar, que não só o olhar da doença, né? Mas o olhar do cuidado, o olhar... E nisso a gente vê, assim, o quanto é importante os ambientes que as pessoas estão colocadas, a proximidade, o afeto com o que traz sensações positivas, né? Então, a ideia de estar proporcionando esse momento é de deixar que a pessoa fique o mais tranquila, né? Ela possa estar se sentindo naquele ambiente. E a arquitetura, o acolhimento, os objetos que tu usa, tudo isso comporta, né? O cheiro, o ar, a música, né? Então, tudo isso tem que ter um olhar cada vez mais presente. E a gente percebe que isso influencia na recuperação do paciente, né? Paciente, com certeza. A gente fez um projeto muito bonito ano passado, que foi da UTI Visitas, né? Que a gente vê a aflição de uma família quando tem um paciente numa UTI, né? Então, como é que tu consegue estar mais presente? Como é que tu consegue estar mais próximo? Mas, gente, vamos, acho que matar a curiosidade de todo mundo e vamos mostrar do que nós estamos falando. Porque eu já estou aqui aflita também para a gente comentar esses espaços maravilhosos que todas as cabeças criativas e pensantes, o hospital, a Giocélia, a Dicorá, a Mariana, todo mundo que pensou junto, o Eduardo Bier, o Borges, todo o hospital super se envolveu. A gente tem umas imagens lindas, de umas suítes e de quartos. Agora eu queria conversar contigo, quantas suítes, ou com vocês escolhem quem responde, quantas suítes e quantos quartos e qual o tamanho do espaço que foi remodelado, que a gente está vendo aí, é uma recepção, né? Pode falar. Na verdade, a gente repensou todo, né? Toda a experiência, desde a entrada do paciente, quando ele chega, a recepção, a subida do elevador, e essa é a unidade que a gente está mostrando, é a unidade Unique, né? Esse espaço... Recém-inaugurada, né? Recém-inaugurado, com maior sucesso já, com foi ocupação... este mês? Foi mês passado, né? Foi em junho a inauguração. A gente tem 15 ao total, né, de toda essa unidade, sendo 6 suítes, e os demais são apartamentos. A ideia inicial que a gente pensou, né? Agora acho que eu posso ajudar aí também.
eu gostaria muito assim de trazer para o hospital um ambiente realmente único, como o próprio nome já diz, né? Dentro dos reflexos do que a gente tinha colhido de todas as necessidades do público diverso. Então, quando a gente teve a ideia de trazer a arte que está aí nessa imagem expressa em todos os andares e dentro das unidades de quarto, que daqui a pouco a gente vai olhar, eu queria muito que trouxesse uma propriedade muito grande daquele hospital, que temos um bosque maravilhoso ali fora, e que o Unique, por ser um andar mais eletivo, mais VIP, mais cuidado, a gente precisava talvez traduzir isso numa arte. Então escolhemos a Mariana Prestes, que é a nossa artista aí com muito carinho, que conseguiu expressar essas interpretações desse bosque, que é único do HMV, dentro deste andar, nas unidades individuais. Cada unidade tem uma expressão artística da Mariana, interpretada pelo bosque, e no andar, como mostramos antes na outra imagem, no fundo. Isso deu uma peculiaridade, eu acho que uma arquitetura muito proprietária do HMV. Realmente a gente não conseguirá nunca ver isso em outro lugar. Os espaços são únicos, porque é deles, como o nome né? Porque diz. essa arte foi feita para eles, porque essa Cada arte um é é do diferente bosque, do outro. cada um é diferente do Porque outro. são espécies que vivem lá, que habitam lá. Mariana, tu escolheste uma espécie para estampar em cada quarto. Cada um deles é diferente do outro. Isso, como a gente queria humanizar, criar essa experiência de conforto com todos os pacientes, familiares, quando me reuni com o hospital, né, também muito a convite da Lisiane, tive acesso à pesquisa que eles têm um levantamento de todas as espécies de aves que habitam o bosque do hospital. Então, a partir dessas espécies que vivem lá, que moram no próprio bosque do Moinhos de Vento, selecionei 15, cada uma representando um leito, uma suíte, um apartamento do Unique, para fazer essa representação a partir da aquarela e desenvolver as artes que vocês estão vendo. No caso das suítes, tem essa antessala, que tem esses painéis, para justamente criar esse conforto, esse bem-estar para todos que vão circular naquele ambiente e justamente para cada um se tornar único. E as cores são dos próprios pássaros, né, Mariana? São dos próprios pássaros, a paleta de cores é de cada espécie, não inventei nenhuma cor. Justamente por isso que eu gosto do meu trabalho de representar através da pintura o mais fiel possível a espécie, para ter essa gama de cores que combinam, que como eu digo, a natureza ela é a melhor designer, então assim, a paleta de cores já estava pronta para criar essa ambientação mágica junto com a arquitetura da Lisiane. E da nossa parte a gente deixou o mais neutro possível para que essa expressão conseguisse de fato ter a presença que a gente gostaria. Aí nos quartos a gente trabalhou mais a flora, né? E depois tem o projeto do bosque. A fauna e a flora a gente utilizou. A flora no bistrô. No bistrô. A gente pode passar rapidamente, como está passando as imagens dos quartos, até chegar às árvores do bistrô. Já contei o segredo todo. Mas de uma forma geral, assim, acho que o importante... Olha só, seu bistrô. Foram feitos os revestimentos. Bosque, né? A gente imprimiu no azulejo, né, na cerâmica. Em São Paulo, trouxemos para Porto Alegre. Com uma expressão da Mariana aí, da arte, que ela conseguiu traduzir de uma forma bastante contemporânea, que também era necessário. E uma verdade, né, do próprio Moinhos. Então ficou muito proprietário, muito forte. Eu particularmente fiquei muito feliz com esse casamento. Ficou muito lindo esse projeto, é inacreditável. Tentando ser o mais imparcial possível, se é que isso é possível. Mas eu queria dar um depoimento de duas coisas que eu achei maravilhosas no projeto. Nesse caso do bistrô que a gente está vendo agora, e também no andar do Unique, tem recantos para as pessoas, para os acompanhantes conversarem com uma certa privacidade. Aquelas milhares de cadeiras dos hospitais alinhadas, as pessoas ficam constrangidas, querem falar coisas muito pessoais, querem chorar, querem compartilhar uma alegria. E aquilo é muito ruim, né? Isso eu achei fantástico. Outra coisa que eu achei que a gente ficou sabendo do uso agora do hospital, que me emociona, realmente esse programa é o que mais vai me emocionar. Até o fim eu chorar, você não vai reparar. Que as pessoas, ao caminhar pelo corredor,
elas querem alcançar os outros pássaros. Então, às vezes a pessoa está operada numa situação difícil, precisa fazer um exercício, e a gente viu no chão as marcações, a gente perguntou, mas para que é isso? Aí alguém nos disse que são as medidas que as pessoas conseguem alcançar na sua recuperação. E aí elas querem ir mais adiante para ver o outro pássaro, porque agora nas portas tem as espécies. As aquarelas. Gente, isso é fantástico. Então é bacana, assim, esse feedback que nós tivemos do próprio hospital, que o objetivo maior era levar esse conforto, estimular a melhora no tratamento médico, enfim, na autoestima dos pacientes. Então eu soube que eles chegam lá ao serem internados já com uma alegria, com uma outra energia, querendo ver os quartos, as artes. Eles querem caminhar no corredor, fazer fisioterapia para justamente olhar os outros painéis. Então, está ajudando mudou a experiência. Todo o ciclo, exatamente. E não temos dúvida que o objetivo foi atingido. A gente está encerrando o nosso bloco. Não sei se tem alguma coisa que a Giocélia queira acrescentar, porque a gente continua depois em relação a esse projeto em particular, porque a gente precisa chamar o comercial. Nós ficamos muito satisfeitos, né, com o resultado. A gente está tendo um feedback dos pacientes, dos médicos, dos acompanhantes muito positivo, né? Então acho que podemos nos considerar atingido plenamente o nosso objetivo, que foi lá no início, né, de proporcionar uma experiência diferente. Meus parabéns, Giocélia, a pessoa, né? Giocélia, a gente está muito emocionado com esse trabalho de vocês todos e parabéns ao Hospital Moinhos de Vento, parabéns a Porto Alegre, que tem uma unidade que a gente não tem referência de outra similar no Brasil, com esse aconchego, essa humanização. E a gente mostra, então, que a arquitetura e o design mudam, sim, a vida das pessoas junto com a tecnologia. Obrigada, nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos com outros projetos da Lisiane de Corá, do Tubai, que veio de São Paulo para nos dar entrevista, e a Mariana também continua. Até já, muito obrigada. Voltamos com a Lisiane de Corá, do Tubai, diretamente de São Paulo para o Arquitetura e Design. Nós agora vamos falar, depois daquele projeto maravilhoso do Hospital Moinhos de Vento, sobre outros projetos da Lisiane. Quando eu a conheci, ela tinha vindo a Porto Alegre e estava inaugurando uma loja Paquetá no shopping Iguatemi. E quando me relataste como é que foi, como é que tu chegaste naquele projeto, qual era a intenção de cada elemento arquitetônico, eu fiquei muito, muito interessada no teu trabalho e desde então tenho te acompanhado. Ela tem um filho artista também, sigam ela no Instagram, depois vocês descobrem tudo da vida da Lisiane. Muito bem, mas agora o assunto são os projetos arquitetônicos. Eu queria que tu me contasse como são essas tuas criações para empresas diferentes, para varejo, depois o hospital a gente já viu, para um varejo de moda que tem um apelo, ferramentas gerais, que é outra coisa. Então, por favor, me conta como é que essa tua vida louca pelo Brasil, o escritório em São Paulo, ela é daqui do Sul, enfim, orgulho da terra, né? Orgulho é meu de estar aqui. Qual é a tua cidade natal? Aqui, Porto Alegre. Nascida aqui, sou gaúcha, com muito orgulho, mas acabei indo para lá, então hoje eu atuo de lá, mas para todo lugar e não largo as minhas raízes. Eu trouxe 2 projetos até para a gente conversar um pouquinho mais, que são Paquetá e Ferramentas Gerais, por serem daqui, mas eu acho que de todos os que eu faço, independente de serem daqui ou não, eles têm uma única coisa em comum que é muito meu, assim, que é tentar entender realmente para quem eu estou projetando, o que tem por trás daquilo, né? E não ser simplesmente uma artista, porque a arquitetura para mim é uma forma de expressar uma arte, né? De uma forma técnica, mas é uma expressão artística, né? Com certeza. Que é funcional, é claro, que a gente está trabalhando para um ser humano ou para seres, enfim. Mas tem uma carga de criatividade. Tem uma arte, mas eu sempre questionei se eu seria realmente somente uma artista ou se eu investigaria para quem a minha arte seria dedicada. Estou entendendo tudo. Então, eu preferi ir para esse lado. E isso me incomodava um pouco quando, claro, eu tenho uma estrutura, uma empresa, tenho funcionários, tenho arquitetos, né? E todos nascem do mesmo berço, que são técnicos, né? Que a gente aprende a desenhar tecnicamente, projetar, detalhar parafuso, enfim, as estruturas. E
pouco a gente é dedicado a investigar o ser, né? A quem ele se dedica, como funciona, o que ele vê, o que ele sente, o que ele precisa, o que ele quer naquele momento. Então, eu construí a Tubai com esse olhar um pouco, provocando a minha equipe a cada projeto que a gente vai fazer, o que tem por trás daquilo, independente do que é nos pedido, porque tem um pedido sim, né, uma origem, uma necessidade, mas o que tem mais por trás daquilo. Então, eu acho que qualquer projeto que eu venha apresentar aqui, talvez o meu DNA, se é de sucesso ou se não, mas o meu DNA é tentar descobrir o que realmente é funcional para aquilo. A gente tem imagens desses dois projetos que a gente está comentando, das lojas Paquetá e Ferramentas Gerais. Olha só. Essa loja aí foi em Joinville. Em Joinville. Foi a loja piloto. Para quem conhece a Ferramentas Gerais aqui, que é uma grande empresa histórica no Rio Grande do Sul, ela sempre teve uma característica de ponto de venda muito baseado, né, na aglomeração de produtos, uma característica mais direta ao seu consumidor, com uma cara um pouco mais de estoque, né, de armazenamento. Sim, tu deste uma limpada. Do que uma cara de varejo. Então, como a gente viu que o comportamento de compra hoje mudou, que hoje nosso marido está fazendo no final de semana alguma coisa em casa e vai procurar no final de semana uma loja para buscar algum elemento. Que não é só o profissional, né? Não é mais o profissional, não é só mais o especialista. Sim. Então, a gente abriu um pouco esse público. Então, não necessariamente as pessoas têm um conhecimento sobre aquilo que estão buscando. A gente precisava endereçar melhor, a gente precisava deixar um ambiente um pouco mais encantador. Sim, pegar mais a pessoa pela mão, para ela entender. E foi isso que foi o nosso projeto. Ao entender o universo que a gente estava conversando, a gente remodelou as estruturas, tentamos tirar um pouquinho da cara de estoque, né, de armazenamento, sim, conversar e levar mais informação para o público, setorizar. Tem uma sinalização super boa, uso de cores, né, materiais. Fica mais estimulante, fica mais gostoso de conviver, porque é um produto não tão íntimo, né, no dia a dia. Sim. E que a gente acabou trazendo essa cara mais de varejo, que acaba dando mais resultado para o cliente, que é o nosso objetivo principal. Sim, além de dar resultado para quem compra, né, em termos de conforto, experiência positiva, para o varejista tem que ter resultado aí no bolso, né? A gente está vendo a Ferramentas Gerais, mas tem também as imagens da loja Paquetá, que aí tem uma outra conotação, né? Olha só, agora a gente está vendo, continua vendo. Nossa, como tem imagem da Ferramentas Gerais, gente. Tem um monte. Mas dá para ver que são produtos que, de alguma forma, talvez não seriam tão interessantes, mas acabam na plástica, na forma que a gente trabalha. Fizeste instalações assim, artísticas. Já está a Paquetá. Agora chegamos na Paquetá, no momento que eu te conheci, ou não. Sim, é de Porto Alegre. A gente sentou no banco ali na frente para conversar. Eu quase que esqueci o que eu estava fazendo ali, de tão interessada que eu fiquei no jeito da Lisiane de trabalhar. A Paquetá é da mesma forma de pensar. A gente recebeu um case de sucesso, né, no país e no Rio Grande do Sul, principalmente, uma empresa familiar, histórica, de sucesso, onde a gente tinha que colocar nossa mão para melhorar essa história, né? Então, friamente, a gente viu realmente o que as pessoas daquele universo da Paquetá de muitos anos conviviam e viviam ali dentro. Então, a gente viu que ia a avó e a neta, por uma história da avó de anos, a neta porque está vendo na novela a tendência da moda de agora, e as duas iam para o mesmo ambiente comprar produtos distintos e com referências distintas. E então a gente resolveu trazer um pouco de tudo, né? Tentar trazer a história da Paquetá, de uma indústria, de calçado, de tradição, de reconhecimento no mercado, e também trazer a tendência, a moda, a confirmação, que a Paquetá entende do que está acontecendo no mercado, da moda, do mundo que ela se enquadra. Sim, aí já é a área masculina, a né? área masculina, Separaste feminino e masculino. Separou porque homens compram de um jeito e mulheres compram de outro. Conta isso, achei tão interessante. E homens não gostam. Eu não lembro mais o que era, eu sei que tem uma diferença. O homem chega lá e diz, eu tenho um casamento, preciso de um sapato, o homem é muito racional, né? Ele normalmente não gosta de muito envolvimento, né? Ele é mais objetivo, mais prático, e ele compra por necessidade. Preciso de uma camisa branca, vai comprar uma camisa branca.
Mulher não precisa, mulher sempre precisa, na verdade, de tudo em todo momento. Então a mulher cava as necessidades. E a mulher gosta do envolvimento, gosta de entender, de conhecer. E ser seduzida pela imagem, né? E vai criando a necessidade naquele momento. Então esses dois mundos a gente tem que separar, porque eles juntos dá atrito, né? Sim. O homem quer ir embora, acaba com o poder de compra que a mulher tem se ela estiver sozinha. Entendi. Então a gente separou. Eu vi que tem estofados que as pessoas podem sentar, tem uma iluminação agradável, tem composições de produtos, tu juntaste, fizesse uma composição, a bolsa com sapato e tal. A gente acabou trazendo muito do visual merchandising, né? Que é o casamento do produto certo, da tendência para o momento certo de compra. Então, identificar as tendências, a mulher compra, o consumidor compra o sapato pela uma condição de moda, né? De universo modal. Então, eu não vou comprar uma sapatilha bege. Eu quero ir na loja, é claro que eu preciso de uma sapatilha bege, mas se tiver uma de oncinha, uma vermelha, uma clutch, já tá valendo. Claro. Aquele mundo tem que me seduzir, né? Então, a gente acaba montando esses gatilhos, esses universos no visual merchandising, na exposição. Por isso que a gente tem mesas que contam um pouco de história, depois a gente leva para as paredes, que contam um pouco mais amplo as histórias de tendência. Já no homem é um pouquinho diferente. A gente monta por um estilo. O estilo trabalho, o estilo final de semana. Por estilo. Porque ele tem um outro jeito de comprar. Então, a gente ajuda a educar. Você quer sapatênis? Então, aqui são sapatênis, aqui é a sua bolsa do final de semana. Não mistura, porque ele não consegue entender muito o que a mulher entende de moda, né? Sim. Poucos homens conseguem ter essa habilidade. Então, e eu estou vendo que a arquiteta que trabalha com varejo também precisa entender de moda, não só moda da arquitetura, de revestimentos, de cores, iluminação, mas também, né, tem que saber o que está em voga no momento. A gente tem que entender de um pouco de tudo, acho que não entender de tudo, porque jamais me colocaria nesse lugar, mas ter as referências corretas, né? Saber buscar as respostas, então, né? Uma das coisas foi a Mariana, inclusive, daqui, que é uma referência de arte, na minha visão, que é muito positiva, que é muito reconhecida e que faz muito valor para os meus projetos, trazer ela como eu trouxe para o Moinhos de Vento. Espero a gente ter outra oportunidade de trabalhar em outros projetos, assim como outros ícones de outros assuntos que sejam complementares aos projetos que eu venha a trabalhar e que eu não tenha entendimento completo de tudo, mas que... E que fique um resultado coerente, né? E que a gente sempre tenha o olhar para quem vai usar, para quem vai usufruir daquilo, o universo que a gente está tocando. Eu acho muito responsável isso. Tu chegaste a trabalhar com arquitetura residencial? Muito no início da minha carreira, mas nunca foi meu olhar, assim, né? Eu gosto de realmente levar resultado, de ver resultado imediato. Esses dois cases que eu mostrei para vocês aqui, principalmente Paquetá, teve um resultado muito expressivo em vendas para a organização. Para o negócio. Logo que a gente inaugurou a loja, foi mais de 300%. A gente deu um monte de entrevista, eu e eles. É que nem o hospital, é o que interessa, né? O resultado final. E isso para mim me seduz, né? Quando a gente realmente consegue atingir o objetivo de todos, tanto do usuário quanto de quem está por trás. O residencial já é um pouco mais empírico, né? Sim. É algo um pouco mais artístico, mais estético. Tem que fazer psicologia, sessão de psicologia e terapia. Não tenho nada contra, ao contrário, valorizo, amo. Mas é complicado, né? Mas eu escolhi um caminho para seguir, né? Sim, e escolher só um caminho também tu te organiza melhor, trabalha melhor, a equipe focada, te aprofunda, a pesquisa tudo é diferente, né? E no caso dos seus projetos, não sei se a gente pode incluir também o Hospital Moinhos de Vento nessa tua resposta, mas a questão de cartela de cores e tudo. Quando tu tens uma empresa, tu tens o logo da empresa, tu tem a história dela, que tu, né, tem uma referência da identidade do lugar, né? Eu lembro, por exemplo, do Moinhos de Vento. A Mariana nasceu no Hospital Moinhos de Vento, atenção, começa a relação dela, estudou no Bom Conselho ao lado. Eu lembro que tinha muito azul, né? E depois foi mudando. Quando tu vais fazer um trabalho, tu tem que manter a história, mas trazer para o tempo presente, né? É difícil. A gente nunca deve, né, e da nossa parte, ignorar a identidade mãe, né, do que a gente está trabalhando. Mas nem sempre isso serve como um carimbo
para todos os ambientes que a gente vai trabalhar. Então, é muito cuidadoso de separar o que é institucional, o que é guarda-chuva, o que é mãe, o que de fato está embasando aquilo e a referência daquele microambiente que eu estou trabalhando. Eu não posso vir com azul escuro para um fraudário do Moinhos, né? Sim. Então, ali ele não tem que entrar, mas ele tem que estar me recebendo na porta da entrada como instituição que está me acolhendo. Então, a gente tem esse certo cuidado e a gente acaba criando uma paleta quase que complementar, que converse com isso e que esses usos sejam distintos e adequados aos seus meios, né? E às vezes não é só o óbvio, né, do logo, da cor, mas é como vocês buscaram, a Mariana também buscou, né, os elementos do Boss, que também tem uma paleta cromática. Exato, que também é identidade, né? Também é identidade. Quando a gente passa de uma área para outra do hospital, que a gente passa num tubo assim transparente e a gente está em cima do Boss, que é uma coisa maravilhosa aquilo. E aquilo faz parte, sim, né? E aí quando a Mariana criou as árvores no bistrô, elas meio que espelhavam o que estava lá fora, e aí tu traz para dentro. Tinha uma continuidade, né? Exato. É um trabalho... A questão é não brigar com a história, com o conceito, justamente trazer uma modernidade, uma arte, uma arquitetura que tem a ver com a história, com o cliente, né? Ao mesmo tempo mantendo também a identidade de quem está fazendo, que é importante. Isso aí. Lisiane de Corá, alguma coisa a acrescentar a essa nossa maravilhosa conversa que poderíamos ficar horas? Um agradecimento em primeiro lugar e cada vez mais da minha parte um convite para todos que a gente busque que a arquitetura seja de forma funcional a favor do ser humano cada vez mais. Maravilhoso. Temos os contatos da Lisiane de Corá, da Tubai aí. Vamos ver se aparece na tela. Vamos dizer, então, o telefone é 11 2362 9062. O Facebook da Lisiane é facebook.com, obviamente, /Tubai, número 2, by de comprar, BUY, Brasil. E o Instagram também é Tubai Brasil. O 2 by Brasil, by BUY. Então, é possível encontrá-la nas redes sociais. O escritório fica em São Paulo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, contratá-la, ela não vai achar ruim. E até estender esse assunto de arquitetura. Ela está entrando agora. Eu dei uma enrolada básica para entrar os créditos. Para quem não entendeu, tem site também. É possível de falar com ela de várias formas. Beijo, a gente vai no intervalo. Obrigada, Lisiane de Corá. Espero que a gente converse outras vezes. Até já. Mariana Prestes está de castigo aqui comigo. Ela vai continuar falando sobre a sua criação em design de superfície. Até já. Cá estamos de novo no programa Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. A designer Mariana Prestes, cuja coincidência com meu sobrenome não é mera coincidência, ela é minha filha, mas é uma profissional, designer de superfície, e está conosco hoje para falar desse ângulo, desse lado do design que não é tão conhecido, que é o design de superfície, e ela vai nos contar como é que transcorre o trabalho dela, que tem por trás do trabalho estético, do resultado final, também tem uma preocupação com a natureza. Olá, Mariana, de novo. Olá, né? Que momento histórico esse. Primeiro agradecendo, então, essa oportunidade única de estar aqui contigo. Bom, falando um pouco sobre design de superfície, recentemente tu recebeste a Renata Rubin, né? Então, exatamente. Design de superfície nada mais é do que nós tratarmos das superfícies, de qualquer objeto, das coisas. E pensando nisso, o meu trabalho autoral, as minhas coleções autorais, fora os projetos corporativos, enfim, que eu faço para clientes, eu gosto muito de trazer essa questão da natureza como uma forma de diferenciar meu trabalho. Também busquei um resgate histórico meu. Quando eu era pequena, eu queria ser veterinária, bióloga, tentar ajudar a natureza. Entrei para publicidade com esse intuito. Tu fizeste artes plásticas também, né? Fiz artes plásticas também, ó, gente, mãe lembrando, a gente fala tudo. Mas a questão é que essas coleções autorais eu gosto de tratar com as temáticas daqui. Assim como a Lisiane de Corá comentou, eu acho importante a gente olhar para nossa região, o
que nós temos muitas referências, o nosso estado ele é muito rico e a nossa natureza ainda mais. Então, pensando nisso, fiz uma pesquisa das espécies ameaçadas de extinção e comecei a desenvolver coleções autorais a partir disso. A primeira, vocês devem ter visto já aqui no estúdio, né, cardeal amarelo, faz parte aqui das almofadas. Hoje eu trouxe outras para mostrar para vocês. O meu trabalho, na verdade, ele parte sempre da pintura em aquarela, a partir de uma observação fotográfica. Então, o cardeal hoje é uma coleção que está completando 2 anos. Temos aqui vocês podem ver o quadro. Essa é a origem de toda a coleção Cardeal Amarelo. Acreditem ou não, desta imagem saiu tudo que vocês estão vendo, essa almofada que está no nosso cenário, xadrez, essas outras 2 que a Mariana trouxe hoje, porcelanas, vidros, quadros, tudo a partir desse quadro. É incrível o trabalho de design de superfície, porque tem a questão modular, mas também tem a questão de ilustração. E tudo que a Mariana faz, agora estou eu dando entrevista, ela parte de uma figuração em aquarela, para depois desconstruir e fazer outros elementos. Mas, por favor, dá entrevista por mim. Outro detalhe aqui do cenário, agora vamos mostrar detalhes, né? Temos esta linda caneca. Todo dia. Produzida em São Paulo, todo com dia a Design uso, Studio. Né? Com licença. E eu trouxe para vocês olharem essa almofada, aproveitando o projeto do Moinhos. Essa estampa que eu chamo de Splash, ela foi o ponto de partida para o desenvolvimento do projeto do Moinhos. Então, a cliente gostou muito dela e quando viram, me disseram, a gente quer isso aqui para o hospital, para cada um dos leitos. Então, por isso que ela é representativa, achei bacana trazer. Porque como a gente mostrou nas imagens, né, Mariana? Aqueles painéis, eles têm essa imagem meio abstrata e a Mariana inseriu lá no cantinho, um pouco discretamente, a imagem de cada pássaro que deu origem àquela imagem colorida, né? Que a partir da sua plumagem e tudo isso. Isso, então eu gosto sempre de trabalhar com a pintura, meu processo de trabalho é esse, eu pinto, digitalizo e a partir em softwares eu faço a questão das artes, às vezes mais figurativas, menos figurativas, conforme para cada cliente. Então, no caso das coleções autorais, eu gosto de trazer as cores reais dos animais, das espécies, essa paleta cromática, justamente como são espécies ameaçadas, as pessoas não têm muito conhecimento sobre elas. Então, eu preferi sempre trabalhar com as cores reais, justamente para levar informação para as pessoas, levar essa conscientização, para a gente até pensar o que nós estamos fazendo para melhorar o mundo, o meio ambiente, a natureza, como que a gente está cuidando do nosso lar, né, de uma certa forma. Então, as coleções autorais, eu trato muito elas como projetos residenciais. Tem os projetos corporativos, como foi o hospital, o Casa Café para o aeroporto, que são projetos em que eu trabalho em conjunto com os arquitetos e com as empresas que me chamam, e as coleções autorais. A segunda coleção, essa do Cravo do Campo, vocês podem ver aqui na saia alguns detalhes. A gente trouxe algumas imagens também. Temos imagens também. Que é uma flor ameaçada de extinção. Eu selecionei ela porque ele é um vizinho do cardeal amarelo. O cardeal amarelo ele se encontra na Barra do Quaraí, aqui no Rio Grande do Sul. É uma espécie bem gaúcha. O cravo do campo também. E, enfim, eu tenho tido contato com o pessoal da PUC, do Núcleo de Ornitologia, da Botânica da URGS. Então, eu gosto de fazer esse trabalho de pesquisa, de trabalhar justamente com quem entende, tem a informação correta, completa, para simplesmente não pegar uma imagem na internet e não ter um embasamento. Eu gosto de ter um embasamento, uma história, um contexto, um porquê de fazer cada arte, cada coleção, cada estampa. Não sei se a gente tem mais imagens para mostrar, mas eu queria comentar que essa questão de trabalhar a natureza, a gente está vendo, a gente pode mostrar essa imagem depois, eu pedi a imagem, agora eu já mudei de ideia. Depois a gente mostra essa chiclete, vamos voltar aqui para o estúdio. Essa questão de trabalhar com a natureza é muito interessante porque a Mariana lançou essa coleção do Cardeal Amarelo há quantos anos? Dezembro de 2015. Pois é.
3 anos quase. Quase 3 anos. E depois a gente percebeu que era tendência o uso do cinza, a mistura do cinza com amarelo, e as pessoas achavam, mas tu fizeste isso porque era moda? Não, porque a inspiração, a grande inspiração é a natureza. Os grandes artistas da humanidade, se for buscar a história, eles se espelharam, se inspiraram na natureza. E da mesma maneira que ela fez essa estampa floral, que está na saia dela, do Cravo do Campo, que tem porcelanas, tem louças, tem outros trabalhos com essa estampa, ela se adequa perfeitamente às linhas de tendência hoje da moda. E dá para dizer que é um mero acaso, ou seja, a natureza não sai de moda. E as cores que a natureza tem, que a natureza propõe, elas são a paleta de cores super coerente. Uma cor de um animal, todas as cores que estão nele, elas combinam umas com as outras, não é, Mariana? Sim, exatamente. Tem algumas pessoas perguntam qual que é a tua próxima coleção, tá pesquisando tendência. Justamente a minha pesquisa é essa, trabalhar com a natureza. A natureza, ela não sai. Acho que a maior tendência é a preservação ambiental, é a sustentabilidade. E de quebra nós temos essa combinação ricas de cores que estão sempre em alta. E eu gosto muito de dizer e enfatizar que as minhas coleções autorais, eu quero que elas sejam atemporais. E a Mariana tem de coleção autoral o Cardeal Amarelo, que está aqui, que é a marca registrada dela, Cravo do Campo, e tem também a abelha metálica, né, Mariana? A abelha metálica, exatamente. Ela eu trouxe como uma terceira coleção, justamente após nossas idas para Milão, durante a Semana do Design, a gente tem percebido que os insetos estão muito em alta, em grandes painéis, em tecidos. E eu quis justamente trazer uma espécie diferente, que ela tem uma cor esverdeada com um alaranjado, para trazer essa informação para os clientes. Tá, não é essa coleção, mas depois a gente especifica um pouco mais sobre ela. Eu não sei se a gente tem mais imagens da Mariana além dessa, depois imagens coloridas. Com essa imagem a gente pode falar sobre ela. É um lançamento que está acontecendo neste momento na Bimage em São Paulo, que é uma coleção de quadros da espécie Inhanduvá, que é uma espécie que o Cardeal Amarelo gosta muito de usar para fazer o ninho, depositar os ovos. E ela tem esse aspecto de savana africana, que esteticamente é muito interessante. Agora, essa imagem é um projeto que eu fiz em conjunto com a Brava Forma. Aqui vocês podem ver a questão dos papéis de parede que compõem a coleção do Cardeal Amarelo, assim como os estofados, as estampas. Então, é uma coleção que ela foi tanto para parede, para tecido, piso, porcelana, moda. O design de superfície, ele cria milhares de possibilidades. Então, essa imagem, ela resume bastante. Sim, claro está que isso era um showroom, né? Que foram colocadas as peças todas juntas na loja da Brava Forma aqui de Porto Alegre, no evento. Mas uma peça dessa já dá um realce no espaço, né? Isso. Porque ela dá uma identidade, ela traz cor. A partir de uma peça dessa, pode fazer a paleta de cores do restante do espaço. Cá estou eu já falando que nem uma arquiteta, mas enfim, eu já vi vários projetos que começam a partir de um elemento. E eu gosto muito de mostrar essas imagens porque a coleção do Cardeal, ela também tem os listrados, tem os meios tons, tem as questões também não figurativas, mas das quais, a partir da figuração, eu me inspiro e desenvolvo. Já teve gente que me perguntou, nossa, tu trabalha só com pássaros? Eu digo, não, eu trabalho com natureza, com temáticas que me emocionam. E então não precisa necessariamente ter o passarinho, a ave figurativo o tempo todo. A gente consegue trabalhar com as cores. Aqui vocês podem ver uma composição de porcelana na parede, que também a gente vê isso muito na Europa. Trabalhando as porcelanas como quadros. Sim, agora a gente está vendo aí Casa Cor Paraná, no ano passado. Fala da moringa que está na mesa, usada como vaso, que eu achei uma graça. Ano passado a coleção foi toda, literalmente migrou para Curitiba, participou do Café da Casa Cor Paraná, inclusive foi um projeto que ganhou um prêmio de melhor ambiente comercial. As moringas estão sendo usadas ali como vasos, que isso foi uma ideia que eu achei bárbara da Valquíria No Sol, a decoradora do espaço. As almofadas da coleção vocês podem observar. E no café, todos os clientes que iam lá consumir
eles consumiam nas porcelanas da coleção. Então foi um projeto muito lindo, que a gente conseguiu ver uma diversidade de produtos no mesmo ambiente, ganhando vida com as pessoas ao redor, crianças, E esse famílias. projeto, Mariana, ele ganhou um prêmio, né? Como melhor projeto. Sim, acabei de comentar, o melhor projeto comercial. Então, eu acho que o design traz um elemento novo e as pessoas respondem a isso, né? Isso. Como respondem no hospital, com o bem-estar que elas sentem. Não é uma imagem qualquer, ela tem um sentido de estar ali, ela tem uma composição, não é uma super combinação, mas ela faz parte daquela paleta de cores, né? Sim. Agora a gente está vendo outras imagens. Ali o lançamento em Gramado da linha de quadros do Quero Quero, que é o símbolo do Rio Grande do Sul. Quando eu trabalhei com ele, muitas pessoas vieram me perguntar: não me disse que o Quero Quero tá ameaçado de extinção. Eu falei: não, pelo contrário. Não está, atenção. Como eu gosto de trabalhar com temáticas gaúchas do nosso estado, eu trouxe ele para essa linha de quadros. Aqui é um super lançamento. Que a gente vai falar depois. Que a gente vai falar depois, nós vamos falar agora. Que é da Ararinha Azul. Está sendo lançado neste momento na Casa Cor aqui, Rio Grande do Sul, que abriu segunda-feira, agora sábado abre ao público. Está no ambiente da Lizzie Wendell. A gente está apresentando algumas séries de quadros da espécie que ela está extinta. Só que quando eu selecionei trabalhar com a Ararinha Azul, eu descobri que a Alemanha e a Bélgica têm alguns indivíduos da espécie que vão trazer para o Brasil no ano que vem. Olha, ter todo um trabalho exatamente de reintroduzir na natureza, justamente para salvar a espécie. Então eu me emocionei muito e eu fiz esse trabalho mais abstrato, mais conceitual, para justamente mostrar que a partir da cor ela está voltando a tomar forma e está ressurgindo. Esse quadro ele é bem simbólico. E aí o cravo do campo que Mariana está vestindo. Cravo do campo, a flor que é vizinha do cardeal amarelo, que ela também está ameaçada de extinção. Tecido e quadros, né? Os quadros, gente, são uma técnica de gravura em fine arts. É como se fosse gravura em serigrafia, gravura em lito, é uma gravura em fine art. Isso, o original do cravo do campo também é aquarela, eu sempre parto da aquarela. Essa imagem são imagens do lançamento da coleção na loja Casa de Alessa, onde aqui nós em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre, na Silva Jardim, essas peças estão à venda lá. E organizamos uma exposição linda com cravos naturais, que não são os mesmos, mas fizeram uma composição bonita. Essa imagem é na feira em São Paulo, quando eu lancei a coleção com o E-Design Studio. Compõe moringas, canecas, pratos rasos de sobremesa, bowl, inclusive copos. Os copos têm esse detalhamento das folhas do cravo do campo, que são como se fossem linhas. Aí é um ambiente na Mostra Elite, né? Do ano passado. Também nós fizemos essa composição meio festa, que a gente vê muito em Milão, nas mostras, né? Que agora as camas são usadas, as mesas mostram que tem vida, que alguém passou por ali. Essa é a coleção da abelha metálica. A abelha metálica, que eu amo. Que foi lançada recentemente em São Paulo. Aqui são os quadros, justamente trazendo também essa questão, essa tendência que a gente vê na Europa dos insetos. E é uma espécie gaúcha também, pelo incrível que pareça. E é uma abelha totalmente diferente do nosso imaginário, né? Totalmente. Não parece. E agora, eu acho que a gente vai deixar para falar desse assunto no próximo bloco, gente. Nós vamos deixar as imagens, vamos voltar aqui pro estúdio, que a gente está quase terminando esse bloco, não sei quanto tempo falta, a Nina vai me sinalizar daqui a pouco. E a gente vai falar dessa parte aí no segundo bloco. Vamos deixar as tuas coleções autorais e com a Casa Tendeza neste bloco que a gente está agora. E eu queria comentar contigo que a gente tem as coleções que são super coloridas, né? Que a gente viu em Milão, que é super tendência, a gente vai falar de tendência no próximo bloco. E também tem as mais tênues, mais suaves. Mas a gente vai para um intervalo e eu ainda vou ficar com essa menina designer aqui comigo para a gente falar um pouco mais sobre tendências e vou mostrar uma entrevista que eu fiz lá na Casa Cor com a Karen Feldman. Até já! A
gente adora comentar, eu e Mariana contando um pouco das nossas conversas, que a grande tendência, a grande inspiração, como a gente já falou antes, é a natureza. E puxando um pouco o que a Lisiane de Corá falou a respeito da questão da humanização, das pessoas, de promover o bem-estar. Não é? A Mariana trabalha com a natureza em risco de extinção nas coleções autorais e ela traz também os elementos, não só da espécie em extinção, mas os elementos do entorno desse pássaro ou dessa planta, não é? A gente viu no bloco anterior algumas árvores em PB e aí a gente vai falar um pouco de tendência, porque a gente sabe que há muitos arquitetos e seus clientes que têm uma dificuldade de usar cor. Este ano em Milão a gente viu muita cor, tons secos, tons da natureza, tons terrosos, mas em algumas marcas também tons primários, estourados, em minoria, mas a gente viu. Antes disso, eu e Mariana estivemos na Maison Objet em Paris, né, Mariana? Sim. E a gente viu muita cor. A gente pode falar brevemente sobre isso e depois passar para a Casa Cor, que é o nosso tema deste bloco. Sim, o que eu vejo, a cor, ela gera um bem-estar, isso é inevitável. Tanto que com o projeto do Moinhos, como nós estávamos comentando, a cor do hospital, se nós formos analisar, é azul. Mas eles deram essa liberdade de trazer cores da natureza, que estão sempre em alta. A gente pode trabalhar com cor sem medo, pode rebaixar o tom, não precisa necessariamente ser um tom muito enérgico, muito primário. Então, acho que os profissionais podem se sentir um pouco mais confortáveis com isso. Perdeu o medo da cor, né, Perdeu o Mariana? medo da cor. Porque a Maison Objet que a gente está falando é uma outra plataforma de lançamento de tendências mundiais. Ela aconteceu em janeiro, depois em abril foi em Milão, que é a grande plataforma de lançamento de móveis, tendências para o mundo, decoração, design, enfim. E nos dois casos, em Paris chegou a ser o tema da Paris Decoff, a cor, ocorreram palestras com pessoas especializadas, foi incrível. Mas fato é que a Mariana, a gente mostrou no bloco anterior algumas imagens em PB com pouca cor. E a reação das pessoas que estão lá em São Paulo, agora, enquanto a gente está aqui na Abimad, foi incrível. As pessoas amaram aquilo porque se sentiram numa zona de conforto, com uma sutileza maior, pouca cor, mais traços e isso tudo. Eu acho que cabe tudo, porque tem ambientes diferentes, tem propostas diferentes. Às vezes a cor tá num tapete como esse, que é super estourado o tom, e aí tem que colocar coisas mais sutis. Mas é muito interessante de saber sempre a origem das coisas. Nesta Casa Cor, Rio Grande do Sul, o Estúdio Prestes, do qual eu faço parte, a Mariana e o César Prestes, que é o curador, a gente recebeu a Galeria de Arte para operar, o arquiteto Johnny Thompson e a Smart Arquitetura, e tem uma exposição de arte onde na chegada, na escada, tem um painel, uma ilustração em papel de parede, uma obra da Mariana, onde ela fez umas árvores, colocou os pássaros, e tem os originais que fizeram parte dessa obra. A gente tem imagens agora, sim, a gente pode mostrar aquela última que a gente estava mostrando no bloco anterior, da Casa Cor, para a Mariana explicar, então, esses pássaros, essas obras. Isso, essa é uma das salas expositivas da Casa Cor, do nosso estúdio de arte. Ali tem a reprodução em fine art das aquarelas que originaram esse trabalho do Hospital Moinhos e ali da área de recepção da nossa galeria. À frente vocês podem ver luminárias da Floss, da Luzes do Mundo, iluminando as poltronas do Bruno Falks. Que Patagônia, Patagônia, né, que tudo é arte, né, gente? São peças todas assinadas. A galeria toda está trabalhando com o tema de arte viva. Então, justamente, a poltrona foi selecionada, tem esse nome. Então, a gente trabalha com a natureza, com vida. Tem o Wilbert no meio, né? Com as árvores. No meio, com as árvores, com essa floresta. A curadoria do César Prestes. E, justamente, está criando esse ambiente para mostrar uma revoada de pássaros, como ele mesmo disse, dentro da galeria. E esses pássaros estão aplicados no papel de parede, né, Mariana? Então,
aquarela original foi impressa em fine art, como eu contava antes, que é uma técnica de impressão, de gravura, né? Que dá origem a quadros que têm o mesmo valor que uma gravura, né? Exatamente, até esse que está aqui no nosso estúdio é um exemplo disso. Hoje é uma técnica considerada como uma gravura. Esses quadros são todos assinados à mão, tem tiragem limitada, estão à venda, inclusive. E é uma nova técnica de superfície, assim como o papel de parede, que tem tecnologia, um adesivo vinil, um tecido. São texturas, são superfícies que elas ganham valor também com uma arte assinada. A gente está vendo agora um outro ângulo ali da galeria com as maravilhosas Floss, Patagônias, Mariana Prestes, Wilbert, e lá atrás tem uma outra obra também. Acho que é do Biratã Braga. Teve abertura agora segunda-feira, então vai ser aberta ao público no próximo sábado, 28. E mais bacana, além de ter essa questão da arte, com história, com conceito arte brasileira de qualidade, nós vamos ter também um ateliê dentro da Casa Cor, onde serão ministrados cursos de arte. Estarei eu e mais 6 profissionais ministrando aulas de técnicas variadas. Quais são? Fala algumas pra gente. Bom, eu vou dar aulas de aquarela, né? Obviamente, que eu amo de paixão essa técnica. Tem também aula de escultura, desenho criativo com figura humana, nanquim, encadernação, letra em tipografia. Inclusive, eu estou trazendo o biólogo que trabalhou com essa pesquisa do cardeal amarelo. Ele tem uma ilustração científica maravilhosa, que é o Christian Beyer. Trabalha com a PUC, então ele vai ministrar 2 workshops de ilustração científica. Eles são profissionais de áreas distintas que vão agregar muito valor. Estaremos todos na Casa 6, na Rua Carlos Zuber, 147, a partir deste sábado. Temos nosso calendário de cursos que estamos divulgando nas redes sociais. Olha, as árvores voltaram. A gente queria contar, então, que este é um lançamento que está ocorrendo na BIMAD. Isso, em São Paulo. Em São Paulo. Com a Casa Tendenza. E essa foto é uma gentileza da Simone Gobi, da Gobi Novelli. Foi ontem, no primeiro dia, madrugou, praticamente abriu a BIMAD, foi conferir as novidades da Casa Tendenza. A Casa Tendenza é um grande parceiro meu nos lançamentos das coleções autorais. Estamos trabalhando juntos desde a coleção do Cardeal Amarelo, ali do início de janeiro de 2016. Então, todos os anos eu tenho lançado de 1 a 2 coleções com eles, com quadros, com impressão em fine art, em canvas. Sim. Esses especificamente, eles têm também tiragem limitada, são assinados. E apesar de ter o nome Casa Tendenza, não é uma loja, né? Eles produzem, eles revendem. Isso. Inclusive a Gobi Novelli já vende quadros teus, vende, né? Isso, eles vendem para lojistas, vende para lojistas. Feira do setor. A Casa de Alessa vende as porcelanas, vamos fazer aqui né? Contar para as pessoas. E para encerrar, eu só queria lembrar uma questão, a questão dos papéis de parede, que tem uma super tecnologia hoje. E eles são super adequados, inclusive, para ambientes que têm que ser assépticos, né? Que têm que ser lavados, como clínicas, hospitais e tudo que antigamente não era possível. Hoje a tecnologia desses produtos aumentou muito e eles se tornaram produtos que não desenvolvem bactérias, fungos e tudo isso. Mas, Mariana Prestes, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente quer convidar todo mundo para visitar a Casa Cor Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A galeria está na Rua Carlos Zuber, número 147. O início da visitação da Casa Cor é pela Carlos Zuber 222, a partir de sábado, ao meio-dia. Mariana, dá teus contatos, se alguém quiser falar sobre os cursos, enfim, conversar contigo. Bom, nas redes sociais, Instagram e Facebook, meu perfil profissional é marianaprestes.design. E o meu e-mail direto é mariana@estúdio, só com S, estudioprestes.com. Muito obrigada. Obrigada. Prazer falar com você mais uma vez. Você também. Gente, um beijo. Até amanhã. Aí o pessoal da Casa Cor vai estar aqui para contar tudo pra gente. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.